Eu costumo dizer que quando chega o paciente para mim, e muitas vezes vem um paciente com muito medo, né? É muito comum, infelizmente, né? Essa não é mito criado, infelizmente faz parte da história, né, da medicina dentária, né? Antigamente, infelizmente, tratamentos médicos dentários eram associados à dor, né? Não tinha hipótese, né? Então as pessoas até hoje, né, associam essa ida ao dentista, algumas pessoas, a um sofrimento, né? Então ao medo intrínseco, ao medo aí associado. Então eu gosto muito, eu costumo dizer, quando os colegas dizem, olha, Dr. Paulo vai chamar essa paciente, mas é uma paciente que tem muito medo. Atenção, e aí eu costumo dizer aos colegas, eu adoro, e de fato eu adoro pacientes com medo. Sabe por quê? Porque eu consigo, eu busco, eu muitas vezes consigo, né, tratar mesmo esse medo, né, mostrando a esse paciente que não é bem assim, né? Eu sempre lembro de uma história, eu acho que para mim isso foi muito marcante, quando eu trabalhava ainda no Brasil, no Recife, no hospital do Exército, e me chamaram para ver uma paciente que, porém, já foram me chamando assim, Dr. Paulo, veja, vem aqui ver esse paciente, porém, é uma paciente a ser tratada sob anestesia geral, absolutamente, não há hipótese. O paciente tem muito medo e precisa tirar os sisos, pronto, para fazer um outro tratamento. Eu disse, então, tudo bem. E fui ao gabinete do colega, e estava a paciente lá a chorar imenso, muito, e eu disse, então, e aí ela foi contar que precisava tirar esses sisos, porém é impossível porque ela tem muito medo de dentistas, ela tem pânico de dentistas. E nessa conversa ela contou que quando ela era criança, ela teve um acidente e foi atropelada por um trator e foi ao dentista e o colega, pronto, pegou e tirou-lhe todos os dentes aqui à frente inferiores. Paciente bonito, a paciente tinha condições, e quando eu olhei, ela tinha uma prótese, realmente uma prótese removível, posta, então, desde então, né, quando eu era criança. Então, eu olhei para aquilo, realmente foi uma espécie de inspiração. Eu acho que nesse momento, até a minha vida mudou. Tá? Eu já olhei para ela e disse, olha bem, quando a gente é criança e a gente tem más experiências, a gente cria um monstro na cabeça. Foi muito espontâneo isso, foi muito engraçado, essa linguagem figurada que eu usei, mas eu disse, a gente cria um monstro na nossa cabeça, porque a criança personifica o medo, né? Então cria um monstro. Desde então, esse monstro foi muito alimentado ao longo da sua vida. Essa paciente tinha uns 50 e tal anos. E sempre foi muito respeitado, inclusive pelos colegas, né, dentistas. Veja, já foram me chamar a dizer que tinha que ser com anestesia geral. Eu lhe proponho, e se a senhora me der a oportunidade, eu quero lhe mostrar que esse monstro não existe, tá? Que isso é um mito na sua cabeça. Eu ajudo a enfrentar, eu lhe dou a mão, e eu gostava muito de mostrar isso. A senhora aceita? E foi ótimo que ela aceitou, e disse, não, tudo bem, fique tranquila. Se correr mal, fecho, termino e a gente vai ao bloco operatório e faço isso com anestesia geral. Ela disse, não, tudo bem, vou fazer 2, depois faço o outro. E marcamos e fiz o lado como combinado. Ele disse, não quer fazer logo o outro lado? Não, Dr. Paulo disse, não, vamos fazer em 2 etapas porque foi esse o combinado. Então, no segundo momento, eu fiz o outro lado. E aí eu lhe disse, pronto, a partir de agora, a senhora vai fazer os implantes desses dentes aqui à frente. Aí ela olhou para mim e disse, eu vou sim. Entretanto, logo depois eu saí do hospital e vim para Portugal. Pronto, foi a minha mudança para Portugal. Cheguei cá em outubro de 2017. Um ano depois, eu lembro demais, o Natal do ano seguinte, eu recebo uma mensagem dela, manda fotos dela, né, e até me emociona um pouco.
porque ela disse: obrigado, porque naquele dia você mudou a minha vida, né? E eu não tinha ideia, né, de que realmente a gente tem condições de mudar a vida de muita gente. Ela mostrou autoconfiança, né? Ela já não tinha mais aquela prótese, né, removível, aquela prótese que claro, tirava ali a autoconfiança. E ela disse que minha vida mudou desde aquele dia. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem muita capacidade, né? A gente pode muito mais coisas do que a gente pensa que realmente que a gente consegue mudar vidas.